Levítico 23, verso 15, diz assim, vou ler na versão que está aqui aparecendo para todo mundo. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, 16, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjar ao Senhor. Da vossa habitação trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor com a sua oferta de manjares, e a sua libação por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 19. Também oferecerei um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. Solta aí Atos capítulo 2, versículo 1, você conhece, mas só para ler com você, Atos 2, verso 1, Atos 2, 1, isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode bendizer o nome do Senhor aí? Isso. Vou pedir só o pessoal da mídia para me acompanhar nos slides que eu coloquei aí com vocês aí, por gentileza. Olha para esse crente que está do seu lado e diz assim: eu me sinto tão abençoado de estar perto de você nesse culto, que acabando o culto, pode deixar que o lanche é por minha conta. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre Pentecostes. Nós vamos falar sobre esse assunto que, na verdade, você já vem falando já há vários dias, e tenho certeza que você tem recebido palavras, direcionamentos, orientações, instruções do Espírito Santo, que vai direcionar a sua vida, vai abençoar a sua vida. Nós vamos seguir nesse caminho e nessa orientação. Primeiro, qual é o panorama dessa festa? Diga assim após mim: qual é o panorama dessa festa? Vamos recordar daquilo que você já tem ouvido aqui por esses dias, daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Qual o panorama da festa de Pentecostes? Na Bíblia você encontra pelo menos 7 festas que Deus mandou seu povo fazer. Você lembra de algumas delas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, tabernáculo, trombetas, e vai por aí afora. Dessas 7 festas, você tinha 3 festas que nós chamamos de festas de peregrinação. Diga comigo: festa de peregrinação. Por que, pastor, festa de peregrinação? Porque nessas 3 festas, eles eram obrigados a comparecer diante de Deus, diante do templo. As outras festas, eles poderiam ficar em casa, mas nessas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, eles obrigatoriamente tinham que comparecer no templo e oferecer uma oferta a Deus. A Páscoa é uma festa que aponta para a morte de Cristo. No Pentecostes nós temos uma festa que aponta para o poder de Cristo agindo em nós. E no tabernáculo nós temos uma festa que aponta para a volta de Cristo e todas as nações celebrando diante dele. Eu creio que você vai estar nesse grande dia. Você crê nisso? Agora a questão é: por que é que Deus escolheu o dia de Pentecostes
para derramar o seu poder? Por que que Deus escolheu o dia de Pentecostes para que seu Espírito viesse sobre nós e começasse a igreja? Por que que Deus derramou a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia de uma forma tão poderosa em Atos 2 e marcando a vida da igreja a partir de Atos capítulo 2? Diga comigo, por que Deus escolheu esse dia? Por que Deus escolheu esse dia? Então vamos aqui a algumas razões. Porque Deus escolheu o dia de Pentecostes. Primeiro, Pentecostes tem tudo a ver com revelação de Deus. Pentecostes tem tudo a ver com revelação de Deus, manifestação de Deus. Por quê, pastor? Vamos aqui um pouquinho e a gente vai acelerando de pouco a pouco. Primeiro, quando você pega a Bíblia em Êxodo capítulo 13, quando Deus vai estabelecer a festa da Páscoa, a Bíblia não por acaso cita o dia da festa, 14 de Abib, primeiro mês. Diga, dia 14. Então, para terminar esse primeiro mês, que é dia 14, você tem mais 16 dias. Então, fechou o primeiro mês. Então, soma aí comigo, 16. O segundo mês, mais 30 dias. Nós temos 46 dias. Agora, escute o seguinte. A festa de Pentecostes era uma festa que era celebrada 50 dias após a Páscoa. A palavra Pentecostes significa 50, 50 dias após a Páscoa. Por isso, um outro nome dessa festa é semanas. Contava-se 7 semanas, que vai dar 49 dias. Veja, Êxodo capítulo 13 diz que no 14º dia o povo saiu do Egito. Mais 16 dias dá um mês. Só que no capítulo 19 de Êxodo vai dizer que no 3º mês eles chegaram no Sinai. Quando eles chegaram no 3º mês ao Sinai, então você já fez a conta comigo, 30 mais 16, 46. Moisés vai chegar para o povo e vai dizer o seguinte: daqui a 3 dias, já comigo, daqui a 3 dias, Deus vai se manifestar com vocês, a vocês no Monte Sinai. Então no 50º dia a presença de Deus desce sobre o Monte de Sinai e a glória de Deus se manifesta. Então Pentecostes é uma festa que primeiro ela nos lembra da manifestação de Deus ao seu povo. A diferença é só o seguinte: no Antigo Testamento Deus se manifestou no monte e o povo ficou com medo dele e ficou bem longe. Mas no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a presença invadiu o coração do povo, a presença invadiu a alma do povo. A diferença é que no dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2 para Êxodo capítulo 19, é que apenas o Sinai tremeu, mas em Atos capítulo 2 foi Jerusalém que tremeu com a presença. Em Êxodo capítulo 19, o que vai acontecer? Deus vem com fogo, mas em Atos capítulo 2, Deus vem como um vento, um som forte, impetuoso, que encheu. E eu creio que nessa noite essa presença está aqui para encher a sua vida, essa presença está aqui para encher a tua casa, essa presença está aqui para encher as nossas vidas. Então diga comigo, Pentecostes é revelação da presença. Mas nós não estamos aqui apenas para aprender teoria, nós estamos aqui também para sermos revestidos da presença do Deus que fez os céus e a terra. Pentecostes é a presença. Agora escute, essa festa, ela faz uma ligação com a saída do povo do Egito, 50 dias. Sabe o que vai acontecer? Deus não apenas vai se revelar, mas também lá no Sinai, no capítulo 19, Deus vai fazer uma coisa interessante. O que é, pastor Ed? É que Deus vai dar a lei a seu povo. Já comigo, Pentecostes é dia de palavra. No 50º dia, aproximadamente, da saída do povo do Egito, Deus deu a lei para o povo. Deus deu palavra para o povo. Deus deu direcionamento para o povo. Agora, escute uma coisa muito interessante. Por que Deus não deu a lei enquanto eles estavam no Egito? Por que Deus só vai dar a lei depois que eles saem do Egito? No 50º dia, aproximadamente. Porque Deus não pode dar a lei dele para escravo.
Deus só dá a palavra para quem é livre. Porque a palavra é sinal de libertação. Porque a palavra é sinal de transformação. Quem é livre aqui para receber a palavra? Quem é livre aqui para ficar com a palavra? Deus deu a palavra para o povo que estava livre. O que a palavra faz? Ela traz libertação. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu ver quem já foi liberto por essa palavra aqui. Deixa eu ver quem já foi tocado por essa palavra aqui. Pentecostes é dia de palavra. Não é à toa que quando o poder de Deus vem sobre Pedro, em Atos capítulo 2, os apóstolos, eles saem e eles anunciam a palavra. Pastor, por que Deus nos dá a palavra? A palavra é vida. A palavra é alimento. A palavra é direcionamento. A palavra é proteção contra o pecado. A palavra é fonte de fé. A palavra é espada do Espírito. Deus vela pela sua palavra. Deus não tem compromisso com o que eu digo, mas Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse. Então se eu falo aquilo que Ele diz, então Ele vela por aquilo que eu vou falar, porque está debaixo da sua palavra. Palavra. Deus ama tanto palavra que Deus criou o mundo pela palavra. Como é que Deus evangeliza o mundo? Pela palavra. E como é que Ele salva o mundo? E a palavra se fez carne. Pentecostes é dia de palavra. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Isaías 55, verso 10, 11, Deus diz: pois assim como a chuva e a neve desce do céu, para lá não torna, sem primeiro rega a terra, fecunde, a faça brotar, dê pão que come, semente ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Jeremias 15, verso 16, ele diz: achado tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram alegria para a minha alma, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Jeremias 1,12, ele diz: Jeremias, que vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Jeremias 23, 29, acaso não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marcos 13, 31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir intenção e desejo do coração. É a palavra que traz vida, é a palavra que renova, é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que abençoa, é a palavra, é a palavra. Tem alguém aqui da central? Joga a mão lá em cima. Celebra o Deus Criador dos céus e da terra. Celebra o Deus da palavra. Misture esse aplauso com glória a Deus. Misture esse aplauso com aleluia. Misture esse aplauso com ação de graça. Celebra, celebra central. Celebra central, celebra central, celebra central, celebra central, celebra. Pastor, Pentecostes é dia de quê? Pentecostes é dia de palavra. Pentecostes é a palavra, pastor. O que é Pentecostes? Diga comigo: Pentecostes é dia de contar o tempo. Pastor, porque Deus escolheu o dia de Pentecostes para o seu Espírito descer? Porque essa festa, ela obrigava o povo a contar o tempo.
Deus disse assim para eles. Você leu aqui comigo. Do primeiro dia que vocês trouxerem a primeira oferta, vocês vão contar 7 semanas. Então, olha só. Essa festa de tabernáculo, ela coincidia com a colheita do trigo. Então, a primeira parte que vinha da colheita, eles separavam e davam para Deus. Por quê? Porque Deus só aceita o primeiro. O resto ele não recebe, a sobra ele não recebe, o mais ou menos ele não recebe. O que ele recebe? O primeiro e o melhor. Aí eles pegavam a primeira parte da colheita. Curiosamente, pastor Leandro, é que o texto diz que eles não podiam comer até que ele desse a oferta a Deus. Estava todo mundo proibido de comer. Pegava, a terra começou a produzir. Para comer, o que faz? Dá a primeira parte de Deus. E para fazer um bolo, primeira parte de Deus. E para negociar, primeira parte de Deus. E para vender, primeira parte de Deus. Aí eles faziam um bolo que chamava-se oferta de manjares. Aí oferecia a Deus. Quando eles ofereciam a Deus, aí Deus diz o seguinte, ó, a partir desse dia, vocês contam 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º, Pentecoste. Você só conta o tempo por algumas razões. Número 1, você conta o tempo quando você tem um prazo. Sim ou não? Segundo, você conta o tempo quando você tem expectativa. Quando você está para receber um parente que há muito tempo você não vê, que ele tem uma data para vir, o que você faz? Ele diz assim, eu chego dia 5 de setembro. Você diz, dia 31, falta 5 dias. Dia 1º, você diz, falta 4. O que é isso? A tua contagem indica expectativa. Contar tempo indica expectativa daquilo que Deus vai fazer. Cada dia que passa, eu sei que está se aproximando o dia que Ele vai me abençoar. Cada dia que passa, está se aproximando o dia que eu sei que Ele vai abrir as portas. Cada dia que passa, eu sei que está se aproximando um dia em que a palavra que Ele liberou vai se cumprir, porque Deus não mente, Deus não falha. Cada dia que passa, eu estou mais perto do meu milagre. Cada dia que passa, eu estou mais perto daquilo que Ele tem para mim. Cada dia que passa, expectativa, expectativa, expectativa. Escute o seguinte. Fé tem tudo a ver com expectativa. Porque Hebreus 11, verso 6 diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, toda vez que eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar com a expectativa do galardão, com a expectativa de que Ele vai me abençoar, com a expectativa que Ele vai abrir a porta, com a expectativa que Ele vai fazer. Eu não oferto por ofertar, eu oferto porque eu sei que eu vou colher. Eu não oro por orar, eu oro porque eu sei que Ele vai me ouvir. Eu não prego por pregar, eu prego porque eu sei que vai haver colheita. Expectativa do que Deus vai fazer. Põe expectativa no teu coração, põe expectativa na tua alma, porque está chegando um novo tempo de Deus para essa igreja, está chegando um novo tempo de Deus para a sua vida, está chegando um novo tempo de Deus para você. Expectativa. Ora, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é fé? Firme convicção das coisas que se esperam. Diga comigo, esperar. Expectativa. Não sei você, mas eu estou sentindo que Deus está se movendo para algo maior.
Eu estou na expectativa de que Deus vai fazer algo sobrenatural. Estou na expectativa de que Deus vai me surpreender. Deus vai te conectar a pessoa diferenciada. Expectativa de que Deus vai romper. Ei, meu irmão, já virou, está no segundo semestre e você está mais perto daquilo que Deus vai fazer. E você está mais perto daquilo que Deus vai liberar. E você está mais perto daquilo que você tem para alcançar em Deus. Escute isso aqui. Contar os dias indica o que, pastor? Contar o tempo indica sabedoria. Que isso, pastor? Pentecostes é um tempo de sabedoria, contar o tempo. Por isso, quando você pega Atos capítulo 2, olha como é que tem a ver com contar o dia. Quando os homens olham para Pedro, todo mundo lá tomado no espírito, esses caras estão tudo chapados. Aí Pedro diz: não, isso aqui é aquilo que Deus disse nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Contar tempo, diga contar tempo. Contar dias. Pastor, por que contar dias tem a ver com sabedoria? Salmo 90, Moisés diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabe uma coisa extraordinária? É que uma das maiores facetas do Espírito Santo é a sabedoria. Isaías 11, versículo 2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de entendimento, de conhecimento e de temor do Senhor. Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Sabe, irmãos, o que eu quero declarar sobre a sua vida nesse dia? Deus vai te dar uma sabedoria extraordinária para você resolver esse problema. Deus vai te mostrar uma saída que você ainda não viu. Existem coisas que Deus resolve com poder, e existem coisas que Deus resolve com sabedoria. Vem sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria que Estevão falava, os inimigos dele não conseguiam vencê-lo, porque o Espírito que estava nele dava a ele uma sabedoria irresistível. Tem sabedoria para esse negócio, tem sabedoria para essa família, tem sabedoria para esse filho, tem sabedoria para esse negócio. Deus vai te guiar com sabedoria. Sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. Paulo escrevendo aos Efésios falou assim: não sejais incessados, mas aprendam a remir o tempo. Então, para Paulo, o que é um homem sábio? Aquele que sabe aproveitar o tempo. Sabedoria. Eu declaro que o Espírito de sabedoria vai te dar a palavra certa na hora certa. Escute o que eu vou falar para você. O Espírito de sabedoria vai te dar a palavra certa, que vai fazer esse negócio diminuir o valor para fechar para você. Espírito Santo vai te dar a palavra certa. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra? O Espírito Santo vai te dar a palavra certa. O preço vai diminuir, você vai fechar, porque Ele é o Espírito de sabedoria. Ele é o Espírito de sabedoria. Vai chegar a sabedoria. Pastor, por que Deus escolheu o Pentecostes? Escute isso aqui. Das 3 principais festas, 2 tinha data certa. Pentecostes tinha data certa. Páscoa tinha data certa, 14 de Abibe. E Pentecostes não tem data certa. Como é que funciona o Pentecostes? A Páscoa é 14 de Abibe. Depois que traz a oferta, Deus diz: conta 49 dias, o 50º, Pentecostes. Então aqui a gente aprende algumas coisas sobre Pentecostes. O que? Depois que eu entrego, pode contar. Pode contar porque vem. Pode contar porque vem. Pode contar porque vem. Pode contar porque Ele não falha. Pode contar. Semear é opcional, colher é obrigatório. Pode contar porque vem para a sua vida, vem para a sua casa.
É por isso que o texto de Atos capítulo 2, pastor Bruno diz assim, ó, de repente. Pentecostes é um negócio engraçado, porque não tem data marcada, mas quando chega a hora. E aí, pastor, o que acontece? De repente o céu se abre, de repente Deus faz, de repente o milagre chega, de repente o paralítico começa a andar, de repente cego enxerga, de repente multidões se converte, de repente vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, é de repente, é de repente, é de repente. Pastor, o que é Pentecostes? Veja, ele não tem uma data fixa. A data de Pentecostes depende, diga comigo, de duas coisas. Primeiro, do dia que entrega a oferta. Segundo, Pentecostes depende de que dia caiu a Páscoa. Então Pentecostes está no calendário obrigatoriamente atrelado à Páscoa. O que é a Páscoa? Morte e ressurreição de Cristo. Então, por que Deus escolheu o dia de Pentecostes? Para nos revelar a centralidade de Cristo na nossa vida. É tudo com Ele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que abençoa, é Ele que faz, é Ele que abate, é Ele que levanta. É dele, é por Ele, é através dele, é a centralidade dele, meu irmão. Pentecostes é para Deus mostrar para a nossa vida. Começa com Ele, termina com Ele. Por isso que a Bíblia diz, eu sou o Alfa, Ômega, princípio, fim, primeiro, último, leão, cordeiro. Ele é, Ele tem, Ele faz, Ele dá, Ele levanta, Ele abate. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Eterno nessa casa. Adore, adore, adore. Levanta a sua mão, adore. Celebra, 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 central, celebra. Joga a mão lá em cima e adore o Rei. Joga a mão lá em cima e celebra. É a centralidade de Cristo na nossa vida. Ele é o pão da proposição. Ele é o altar de bronze. Ele é o primeiro. Ele é o último. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo, 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 Cristo. Grite o nome dele aqui essa noite. Diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus. Enquanto você chama o nome dele, as enfermidades desaparecem. Enquanto você chama o nome dele, demônios caem por terra, portas se abrem. Ele é e mais ninguém. Ele tem e mais ninguém. Diga comigo, Pentecostes. Diga mais forte, Pentecostes. Diga comigo, é busca crescente. Diga, busca crescente. Escute, escute, escute. Na Páscoa, como é que era? Adorava a Deus em casa. E no Pentecostes, você era obrigado a ir para o templo.
Na Páscoa, a família comia o cordeiro. No máximo, se a família fosse pequena, dividia o cordeiro com a família vizinha. Você pode até dividir o cordeiro, mas não podia dividir as famílias. Agora olha só, e no Pentecostes, pastor, pegava tudo, celebrava, mas tem que vir para a casa de Deus, tem que vir para o templo, tem que vir. Aí, sabe o que acontecia? É que quando eles iam para essas festas, lembra que eu disse que é a festa de peregrinação? Lembra que eu disse que é a festa de peregrinação? Aí eles tinham uns cânticos específicos para cantar enquanto eles iam. Do Salmo 120 ao Salmo 134, 15 salmos são chamados de cântico de degraus. Por que cântico de degrau? Porque tinha que subir para Jerusalém, Jerusalém está numa parte alta. E eles iam cantando. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí os filhos de Corá cantavam assim, ó, Salmo 84: pois um dia nos teus atos vale mais do que outros 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Por que eu disse que era busca crescente? Porque o mistério não acontecia no Pentecostes quando chegava no templo. Você já tinha que chegar no templo trazendo o mistério. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. O culto não tem às vezes muito a ver com quem vai cantar, com quem vai pregar, mas com a forma como você vai sair de casa, com a forma como você vê. Oh meu Deus, alguém aqui pegou. Alguém aqui pegou. A questão não é o que vai acontecer quando você chega, é como você sai de casa, é como está teu coração, a tua intenção. Não, eu vou lá porque eu vou buscar, eu vou lá porque eu vou sentir a presença, eu vou lá porque eu vou adorar, eu vou lá porque eu vou entregar tudo no altar, eu vou lá porque eu vou render. É busca crescente, é busca crescente, é busca crescente. Escute, na Páscoa come o cordeiro a família. No Pentecostes come e entrega a sociedade. No tabernáculo, todas as nações um dia, quando Cristo vier, vão se juntar diante dele para adorar. Todas as nações subirão a Jerusalém para adorar aquele que é o vencedor, aquele que é o rei, aquele que é o alvo, aquele que é o... É crescente, é crescente, é crescente. Pastor, o que é Pentecostes? Diga comigo, Pentecostes. Diga a sorte, Pentecostes. Diga porque Deus escolheu esse dia. Comunhão. Escute, no dia de Pentecostes, eles tinham que oferecer 2 pães. Pão na Bíblia fala de unidade, porque todos comemos do mesmo pão. Curiosamente, aqui na Páscoa não podia comer pão com fermento, porque aponta para o sacrifício de Cristo. Então o pão é asmo. Mas no Pentecostes, esse pão aponta para a igreja. Era 2 pães. Por que 2 pães? Porque a igreja é a junção dos gentios com os judeus. 2 povos distintos, que se fundem num só propósito de fundar a igreja. E sabe qual é a questão? É que o pão do Pentecostes tem fermento. Por quê? Porque você não virou anjo depois que você chegou aqui. Eu continuo tendo defeito, eu continuo tendo falha. Sabe onde tem uma igreja perfeita? Na que nós não pertencemos. Porque em todas as que nós entrarmos, defeito estará nela, por causa de nós. Mas independente do nosso defeito, do nosso fermento, a graça que corre na massa é maior do que as nossas falhas, é maior do que as nossas limitações. O poder do sangue é maior do que a nossa dificuldade. Mas sabe o que esse fermento também simboliza? Simboliza o avanço do reino, porque Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou 3 massas de farinha e levedou, pastora Deise, e ela cresceu.
Sabe o que acontece? Quando nós estamos em comunhão, o Espírito vem, ele faz a multiplicação do corpo. Salmo 133 diz: ó, com banho, com suave é que os irmãos vivam união, é como o óleo que desce. Diga comigo, comunhão. Diga comigo, relacionamento. Diga, Pentecoste é unidade. Pega Atos 2. Estavam todos, cada um na sua casa. Estava todos, um no trabalho, outro na igreja, outro no carro. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Como é que termina Atos 2? Todos comendo do mesmo pão. E perseveravam unânime na oração, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão. A palavra companheirismo vem de comer pão junto. O que é companheiro? Aquele que come do mesmo pão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem bênção que vai descer sobre a minha casa quando eu estiver mais unido. Tem bênção que vai descer sobre a tua vida quando eu estiver mais unido. É na unidade que Deus derrama a bênção. É na unidade que Deus derrama favor. É na unidade que Deus derrama. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você precisa de mim. Eu preciso de você. Escute, diga para ele assim: eu não tenho tudo que preciso, mas o que eu preciso e não tenho, Deus colocou na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Ah, meu Deus do céu. Escute. Moisés, Deus disse: Moisés, fala comigo cara a cara, como qualquer companheiro fala com seu amigo. Diga assim comigo: Moisés falava com Deus cara a cara. Um dia, Jetro chegou e viu o povo o dia inteiro para ser atendido por Moisés. Aí sabe o que aconteceu? Jetro chegou para Moisés e disse assim: ô Moisés, por que você não põe outros juízes para julgar a causa do povo? Põe em primeira instância. Depois bota desembargadores. E o que eles não conseguirem resolver, você é o Supremo. Aí Moisés: é mesmo. Foi lá seguir o conselho de Jetro e botou juízes. Sabe o que me maravilha no texto? É que Moisés falava com Deus todo dia. Deus nunca disse isso para ele. Jetro, que era um idólatra, que falou isso para Moisés. Deus não sabia que aquilo estava cansando Moisés? Sabia? Deus não sabia que aquilo estava atrasando e estava cansando o povo? Sabia. E por que Deus não disse? Por causa do poder da unidade e da interdependência. Se Deus revela tudo a Moisés, Moisés fica soberbo. Não preciso de ninguém. Deus fala tudo comigo. É por isso que, por mais santo que você seja, orar muito, você vai ter que vir para o culto. Porque tem coisa que Deus não vai liberar no teu quarto, vai liberar quando você estiver aqui na comunhão. Vai liberar quando você estiver em unidade. Vai liberar na hora da ceia, no trocar do cálice. Não vai precisar de nada. A comunhão vai estartar o que está no céu na tua vida. Diga comigo: comunhão é o que faz Deus liberar o favor sobre a minha vida. Para a gente terminar, diga assim comigo: porque Deus escolheu Pentecostes? Diga: porque tem tudo a ver com primícias. Você leu o texto que eu acabei? Você leu o texto que eu acabei de ler, de Levítico, capítulo 9? Quando Deus vai falar da festa de Pentecostes, diz assim: ó, vocês contam a partir da oferta de primícia. De sorte que não existe Pentecostes sem primícia.
existe Pentecoste sem primícia. Vou voltar para a gente fechar. Como é que era, pastor? Esse período da época do ano, que é o terceiro mês, coincide com a colheita do trigo. O que eles tinham que fazer? Brotou os primeiros espigazinhas de trigo. Recolhe o feixe e leva para a casa do Senhor. O que é isso? Priorizar o reino. O que é isso? Priorizar a presença. O que é isso? É honrar o Pai em primeiro lugar, o melhor para Ele, a prioridade para Ele, porque tudo é dele, tudo vem dele. Prioridade, primícia. Primícia. Agora escute, eles colocavam o primeiro para Deus. Diga, o primeiro. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão. Agora escute isso aqui. Primeiro, primícia. Agora acontecia uma coisa interessante. Sabe o que é? Você leu o texto comigo que eu li com você no início? É que esse feixe era colocado na mão do sacerdote. O que o sacerdote tinha que fazer? Diga assim comigo, o sacerdote. Pastora, só não vai brigar comigo não? A senhora deixou, está deixado. O sacerdote pegava o molho de trigo e fazia isso aqui, ó. O texto diz, ele tinha que mover perante Deus. Diga comigo, mover. Nesse texto, o sacerdote representa o Espírito Santo. Quem é o molho de trigo? Cristo. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó: se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Quando Jesus morreu, quando ele morreu na cruz, para o sacrifício dele ser aceito, o Espírito Santo teve que entrar em ação. Hebreus 9, verso 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus pelo Espírito eterno, purificará vossas consciências das obras mortas para servir de Deus vivo. Então ele se ofereceu pelo Espírito. Só que ele morreu. Como é que ele tornou a vida? O mesmo Espírito que o ofereceu para o Pai, fez isso aqui, ó, Romanos 8, verso 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Foi o Espírito Santo que ao terceiro dia rompeu os grilhões gelados da morte e apresentou o Filho de Deus ressurreto dentre os mortos. Por isso ele é chamado de Espírito de vida. Espírito de vida vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra, e sopra, e sopra. Alguém vai celebrar o Espírito Santo? Alguém? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Alguém vai celebrar o Espírito Santo aqui? Escute, 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 escute. Só que tinha um detalhe, qual? Você lembra que a primeira colheita eles tinham que dar para Deus? Quando você tem um pé de manga, quando chega a época de novembro, dezembro, ele começa a madurar, sim ou não? As mangas. As primeiras mangas que amadurar, então eles dariam para Deus. Só que a pergunta que eu te faço é: as primeiras mangas são todas as mangas? Não. Então o que é isso aqui? Um ato de fé e dependência. Eles tinham que acreditar que o Deus que deu a primícia, e que você deu a primícia para ele, vai mandar mais colheita. Então o que acontecia? Eles davam a primícia para Deus. Então o que vai acontecer? Você não dá nada para Deus que Deus não te dê multiplicado de volta. Você lembra que o Espírito Santo apresentou Jesus? Então olha só o que vai acontecer.
quando ele apresenta Jesus, 1 Coríntios 15, verso 20, diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Então o que é isso? Ele é o primeiro que saiu da morte para nunca mais voltar para ela. Então, conforme o Espírito Santo deu a primícia, que é Jesus, por que ele é a primícia? Porque os outros têm que ser igual a ele. Porque a colheita sempre acompanha a mesma natureza da primícia. Então, da mesma forma como Cristo ressuscitou dos mortos e nunca mais vai morrer, todos nós que cremos em Cristo, pelo poder do Espírito, nunca mais vamos morrer. Jesus disse: eu sou a ressurreição, oh meu Deus, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. Celebra, Central, celebra. Ressurreição, ressurreição. Olha aqui para mim, eu termino aqui. Escute. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Eu não vou bagunçar isso aqui não, que isso aqui está muito bonito. Sabe o que significa? Como é que era a natureza de Cristo? Perfeita, sim ou não? Então, como o Espírito apresentou aquilo para o Pai, toda a tua colheita tem que ser igual à primícia. Então, qual é a obra do Espírito? Tornar você semelhante àquela primeira oferta que ele apresentou para Deus. Por isso, 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, ó: e nós, com cara descoberta, refletimos a imagem e somos transformados de glória em glória. Como? Na mesma imagem. O que o Espírito faz? Ele pega Jesus, reproduz em você. 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 Pega Jesus. Oh, meu irmão, você vai ficar. É por isso que você é chamado de cristão. O que é isso? Um pequeno Cristo. Quem olha para você vê Jesus. Quem olha para você vê Jesus. Quem olha para você, oh meu Deus. Celebra, celebra, Central, celebra.